Por motivos de saúde, vou ler o texto para o Max e para o Luca. Começamos a aula com a apresentação do memorial dos colegas Augusto e Diego. Iniciamos o assunto no qual o professor bate na tecla praticamente todas as aulas. Entender que a função que a educação física, ela muda dependendo do sistema no qual a gente vai seguir. Começamos a conversar sobre o Sistema Nacional de Educação e o Sistema Único de Saúde. O Sistema Nacional de Esporte e Lazer vai ser na aula EAD. Primeiro congresso. O professor Alex foi chamado para discutir sobre o eterno problema dos currículos da graduação. Eu preciso desenvolver competências para saber o que preciso fazer para desenvolver bem um trabalho na escola, presídios e postos de saúde. Para isso, o professor mostrava como era a nossa disciplina, os objetivos e os textos que discutíamos. Após isso, começamos a falar que o Sistema Nacional de Educação é bem mais complexo, pois ainda não existe formalmente, falta aprovação no Congresso. Tem a ver com o processo de organização de todo o sistema, como por exemplo as verbas. Quem paga o piso nacional dos professores lá em Rondônia, por exemplo? Isso ainda não é definido. O SNE funciona como um guarda-chuva das outras leis que já existem. O SNE foi aprovado no Senado em 2022, mas desde 1932 vem sendo falado. Contudo, ainda temos leis como, por exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que teve sua primeira versão em 1961, depois 1971 e 1996. Destacou a LDB de 1971, pois a educação física aparece de modo mais efetivo. Foi a época da ditadura. Cooper, nessa época, estava famoso. Ideia do exercício físico aeróbico. Para ter aptidão física 3 vezes por semana, 50 minutos. Esse modo de pensar impregnou esse movimento. Nessa época, a educação física era atividade escolar, ainda não era disciplina. Era somente para melhorar a aptidão física, privilegiando alunos com mais aptidões físicas. Era como se fosse uma festa junina, interclasse, passeios no museu, etc. Além disso, era cadeira de outras disciplinas. 2 disciplinas obrigatórias. ESEF tinha esgrima, hipismo, natação e tinha um caráter de clube. Até 5ª série era proibido de ter educação física. Tinha que ter licenciatura curta para dar aula. Era uma aula específica de recreação. Obrigatória a separação por sexo. No âmbito noturno havia dispensa, carteira assinada, serviço militar, maiores de 30 anos, etc. O professor dava aula para meia dúzia de pessoas, pois a maioria estava dispensada. Aí veio a LDB de 1996. Era no período democrático do Brasil. Artigo anterior fica arriscado para ver o artigo anterior atualizado. Em 2003, educação física deixou de ser atividade escolar, começou a ser componente curricular obrigatório no ensino curricular, pois havia diversas interpretações. Deveria ser dispensável somente da prática e não do conceito, mas no fim era dispensável de tudo mesmo. Após isso, discutimos sobre o parâmetro curricular nacional. Na educação física, teve 3 principais princípios para a história da educação física escolar. Primeiro, princípio da inclusão. Havia seleção dos mais talentosos. Segundo, princípio da diversidade. Não pode pensar só no quarteto fantástico. Futebol, basquete, handebol e vôlei. Terceiro, categorias de conteúdo. Procedimentais. Gesto melhorado, técnica, etc. E atitudinais. Saber se comportar, respeitar o outro, etc. No PNC, todas as matérias precisavam se preocupar com as 3 dimensões: procedimental, atitudinal e conceitual. O aluno precisava entender não apenas praticar o futebol, mas entender por que esporte de invasão é diferente de campo e taco, por exemplo. Os professores não enxergavam a parte conceitual. Efeitos disso, quando tu dispensa da prática, tu dispensa de tudo. O Alex deu o exemplo da pandemia, que os professores não tinham algo conceitual para que a atividade tivesse repercussão. O papel do professor é preparar o aluno para se virar fora de escola, com os conteúdos que ele adquire dentro. O Alex pediu para o colega Arthur dar um exemplo de uma utilização do conhecimento da matemática fora da escola, e ele respondeu, na hora de dar o troco na padaria. A escola poderia ser uma possibilidade de mais alunos se envolverem com os esportes que não tradicionalmente são trabalhados na escola.
Por isso que o princípio da diversidade é tão importante. Antes de finalizar a primeira parte, o professor lançou uma pergunta para a turma. O que preciso aprender para dar conta do que se requer de um professor ou professora do componente curricular Educação Física na educação básica? Bom, a segunda parte da aula, então, foi sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o professor começou falando, então, como que a gente entende ele, e isso é a partir, então, das conferências nacionais. Então, uma linha do tempo que conta com 16 conferências nacionais, sendo a última em 2019, mas a mais importante foi a oitava, em 1986. Então, ela é importante porque ela acontece 2 anos antes da elaboração da Constituição, de 1988, e ela traz as bases para a elaboração do capítulo sobre a saúde na Constituição. Então, ali no artigo 196 diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, baseado nessa parte aí da Constituição, é que garante juridicialmente um embasamento para que todos tenham acesso à saúde em nível nacional. Bom, algumas leis complementares foram surgindo nos próximos anos, adicionando outros fatores ao SUS. Então, em 1990, teve a Lei 8.080, que trazia os 4 princípios fundamentais que baseiam o SUS. Então, são eles a universalidade, a integralidade, a preservação de autonomia e a igualdade de assistência. Então, primeiro, a universalidade, né, garantido o acesso a todos em território brasileiro. O segundo princípio, a integralidade, ou seja, o sujeito teria acesso a qualquer nível de saúde. Então, ele poderia, por exemplo, iniciar com um atendimento no posto de saúde, que é a assistência primária, e se preciso fosse ter uma atenção mais especializada, ele assim teria. O terceiro princípio, a preservação de autonomia. Então, é a autonomia, assim, em relação ao SUS em âmbito local, estadual ou até nacional, garantindo maior proximidade com as necessidades locais, né? E a quarta, a igualdade de assistência, que, na verdade, o termo mais correto seria equidade, porque... Bom, equidade porque ele disponibilizaria os recursos conforme a necessidade da pessoa, e assim diminuindo as desigualdades do processo. Bom, outro documento importante foi a resolução de 1997, a 287, que citava as profissões da saúde que poderiam atuar no SUS. Então, ali está citada 14 profissões, sendo apenas 2 delas com possibilidade de licenciatura e bacharelado, que é a educação física e a biologia. Bom, então tudo isso assim é para mostrar como a educação física se insere no sistema e a importância dele, né? Então o professor ainda fala sobre a presença dos profissionais de educação física nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, e termina a aula falando um pouco então sobre o CBOs, que é o Código de Classificação Brasileira das Ocupações. Então ali estão citadas de forma documental e a nível de mercado de trabalho os títulos e conteúdos que a pessoa formada em educação física pode ter ou pode se inserir. Isso então sendo organizado pelo CREF.